Bom, já mandei minha saudação aí para você, Zé Mário. Eu creio que a sua pergunta, ela é mais ou menos a seguinte, o que ela quer dizer, que se no culto nós devemos nos dirigir a Deus, como se fosse um único ser, um único Deus, ou seja, adorá-lo e nos dirigir a Ele, falar diretamente a Deus Pai, orar a Deus Pai, cantar a Deus Pai, ou se nós devemos refletir no culto nosso conceito de que Deus ele é triuno, ou seja, no ser de Deus subsistem três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu creio que nós devemos refletir a Trindade na pluralidade das três pessoas. Essa pluralidade ela tem que ser refletida no culto também, lembrando sempre que Deus, subsistindo em três pessoas, ele é um único Deus, só há um Deus. Não é? Esse é o grande mistério da Trindade, não é? Que nós professamos, a Igreja professa há séculos, né? Desde que ela entendeu que esse é o ensino do Antigo e do Novo Testamento e formulou essa doutrina nos séculos seguintes ao período apostólico. Bom, o que é que nós entendemos então a respeito de Deus e da Trindade? Há um Deus só, Criador dos céus e da terra, que existe por toda a eternidade, que é imutável no seu ser, na sua sabedoria, na sua misericórdia, em todos os seus atributos. Ele é o Criador de tudo, sustentador do universo, ele é o único Deus verdadeiro. Todos os demais deuses, entre aspas, eles são invenção dos homens, né? São falsos deuses. E a Bíblia deixa isso muito claro. Portanto, o cristianismo ele é monoteísta, exatamente como o judaísmo era também antes do surgimento do cristianismo, que no nosso entendimento é o desenvolvimento lógico, bíblico e desejado por Deus daquela revelação que Deus deu no Antigo Testamento, começando com Moisés, depois os profetas e assim por diante, não é? Bom, mas essa mesma Bíblia que nos fala que há um só Deus, o único Deus verdadeiro, só há Ele, essa Bíblia também se refere a três pessoas que subsistem no ser de Deus e que são referidas como Deus. A pessoa do Pai é referida como sendo Deus em várias passagens do Antigo Testamento e do Novo. Jesus Cristo, ele é referido como Deus no Novo Testamento, com frequência, há passagens claras a respeito disso. Ele recebeu adoração, ele respondeu pedidos e há vários exemplos de orações que são feitas à pessoa de Jesus Cristo no Novo Testamento, né? E note que essas orações elas foram feitas por judeus convertidos à fé em Cristo Jesus. E há uma terceira pessoa que também é referida como Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo, que é a pessoa do Espírito Santo. Então, nós temos um único Deus que subsiste na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As três pessoas são iguais em glória, honra, poder, majestade, louvor e adoração. Ou seja, nós deveríamos nos dirigir às três pessoas da Trindade em termos iguais. Né? Nós devemos adorar o Pai, devemos adorar o Filho e devemos adorar o Espírito Santo, já que eles são igualmente Deus. Porém, Natsan e Zé Mário, que está nos escutando, a própria Bíblia também fala que esse Deus que subsiste em três pessoas, na salvação do homem, se organizou, é aquilo que a gente chama de trindade econômica. Né? Se organizou em papéis diferentes, em papéis distintos. E para resumir, nós dizemos assim, que o Pai planejou desde a eternidade a salvação do homem, o Filho tomou figura humana na pessoa de Jesus de Nazaré, se encarnou e ele executou o plano da salvação, morrendo na cruz e ressuscitando dentre os mortos. Note que quem morreu na cruz não foi nem Deus Pai, nem Deus Espírito Santo, mas Deus Filho. Né? Ele executou a obra da redenção na cruz do Calvário. E o Espírito Santo agora, ele aplica a obra de Jesus Cristo através da pregação do Evangelho a todos os chamados. O Pai planeja, o Filho executa, o Espírito Santo aplica. Então, nesse sentido, o Pai enviou o Filho e os dois enviaram o Espírito Santo. Então é por isso que Jesus pôde dizer numa certa ocasião, vou voltar para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Não maior em glória, honra, santidade, porque os dois são Deus. Mas no realizar o plano da salvação, o Pai manda o Filho. É nesse sentido. Você ia fazer uma pergunta, eu estou vendo aqui pela sua cara que você quer fazer uma pergunta. É só interferir aqui um pouquinho, que por conta disso há também
um equívoco em achar que quando Jesus Cristo disse, se eu não for, o Espírito não vem, como se fosse, agora eu me manifesto como Espírito, depois eu volto, me manifesto como Pai, e depois eu volto, me manifesto como Filho. Isso é uma heresia antiga chamada modalismo, né? Isso, exato. Como se não existissem 3 pessoas distintas, mas apenas 3 manifestações do mesmo Deus. Mas isso não é verdade. São 3 pessoas distintas, mas que são Deus. Né? E esse é o grande mistério. Bom, agora, o que é que isso tem a ver com adoração, né? Eu creio que isso tem que ser refletido no culto que nós prestamos a Deus. Ou seja, que Deus é triuno e que Ele se organizou na salvação, seguindo um projeto em que o Pai envia o Filho e os dois enviam o Espírito Santo. E que o Pai planeja, Filho executa, Espírito aplica. Então vamos pensar como seria um culto, né, trinitário, né? A nossa adoração, ela é monoteísta, na verdade não é uma questão de ou um ou outro, né? A nossa adoração, ela é monoteísta e trinitária. Sim. São as duas coisas. Vamos pensar aqui num culto, como seria um culto monoteísta trinitário, né? Vamos pensar aqui a partir dos elementos do culto. Então, a oração. A oração, ela deve ser dirigida a Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, na mediação do Espírito Santo. É geralmente assim que nós fazemos. É possível orar a Jesus Cristo? É sim. É possível orar ao Espírito Santo durante o culto? É possível sim. Certo? Mas se você levar em consideração a organização das 3 pessoas na salvação, o Pai vai receber a adoração em nome do Filho, mediante o Espírito Santo. Não é que isso é obrigatório, mas é o mais coerente com o plano da redenção que nos é apresentado na Bíblia. A mesma coisa o nosso louvor. O nosso louvor deve ser ao Pai, como sendo aquele que planejou, o Criador de todas as coisas. O nosso louvor deve ser a Jesus Cristo, como sendo aquele que voluntariamente se humilhou, se esvaziou e veio a esse mundo para ser o nosso Salvador. E o nosso louvor, ele deve ser também ao Espírito Santo, santificador, que habita em nós, que nos capacita com os dons, que nos guia e que nos ilumina na compreensão da sua palavra. Vamos pensar agora no outro elemento de culto, que é a pregação. A pregação, ela deve refletir a verdade que a Bíblia nos revela a respeito do ser de Deus. A pregação deve ensinar a soberania de Deus, o seu amor, os seus planos, os seus projetos. Ela deve focar na pessoa de Jesus Cristo como sendo o nosso único mediador e Senhor. Deve focar na redenção e na salvação que nos foram trazidas através do seu sacrifício e da sua ressurreição. E a pregação também, ela deve falar a respeito do Espírito Santo, da sua pessoa e da sua obra, que é a obra de santificação, de conforto, de consolo, de iluminação, de orientação e de aprendizado. Ou seja, a pregação ela tem que ser trinitária. Eu não estou dizendo que em toda pregação você tem que estar falando da Trindade. Mas eu estou dizendo que o essência, alvo... né? Exatamente, o alvo da pregação é exaltar a Deus na mediação de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Então, sempre nas pregações nós devemos mostrar ou refletir esse caráter trinitário do nosso Deus. E a mesma coisa na celebração dos sacramentos, né? Quando eu falo sacramentos, eu estou falando de ceia e do batismo. O batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele tem como objetivo simbolizar a nossa entrada na aliança que esse Deus trinitário tem conosco. Sim. Essa aliança que o Pai estabeleceu na mediação do sangue do Filho e que é aplicada e tornada eficaz pela ação do Espírito Santo. Exato. E quando a gente celebra a ceia, novamente lá está o caráter trinitário do nosso Deus. O pão e o vinho, eles simbolizam a carne e o sangue de Jesus Cristo, Deus Filho, que se deu por nós por conta dos nossos pecados. Mas o que torna comer o pão e beber o cálice eficazes, porque de fato nós nos alimentamos quando alimentamos espiritualmente quando participamos da ceia, mas quem torna isso eficaz é o Espírito Santo, agindo ali e aplicando a obra de Cristo ao nosso coração. E tudo isso para o louvor da glória de Deus, inclusive... Nos levando ao arrependimento, inclusive confissão de pecados. Confissão de pecados ali. E tudo isso leva à glória de Deus. Quando Jesus terminou de celebrar a ceia, né, com seus discípulos, naquela noite em que ele foi traído, diz lá que eles cantaram um hino, né? Provavelmente um hino de louvor e adoração ao nosso Deus. Ou seja,
todo o nosso culto deve refletir a Trindade, não é? Um Deus que planeja, soberano, amoroso, sábio, justo e bom. Deus Filho que se humilhou, se esvaziou, voluntariamente assumiu a nossa carne, morreu na cruz por nós e ressuscitou para a nossa justificação. E o bendito Espírito Santo que habita a igreja, está presente nos louvores do povo de Deus, que usa os elementos do culto para nos santificar, nos instruir, nos iluminar e consolar. É um Deus maravilhoso esse que nós servimos na adição. O culto e a adoração é uma das experiências mais edificantes que nós como cristãos podemos ter. Por isso que eu não entendo às vezes que as pessoas não querem participar de igreja nenhuma, não é? Quer ser crente em casa, não é? E não quer, junto com os outros irmãos, cultuar esse Deus maravilhoso. Quando o culto é bem entendido, quando o culto é feito da forma correta, graça, há uma edificação muito grande, um consolo, um conforto e um crescimento. Pois bem, Zé Mário, tá aí a resposta à sua pergunta. Deus o abençoe. Estou esperando aí uma chance de visitá-lo em Campina Grande. Aí prepara a buchada aí. Inclusive, eu estou aqui com alguns hinos que a gente tem no Inário Presbiteriano, que eu considero um dos mais bonitos. O glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje, para sempre, eternamente. Amém, amém. Amém. Eu acho, uma estrofe só, mas já cantei em corais com esse hino, é muito bonito. Além do fato de que na igreja presbiteriana e outras denominações também, mais especificamente na igreja presbiteriana, terminamos com a bênção que o pastor estende às suas mãos e diz que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre o povo. Amém. Eu esqueci até de falar que a bênção também é trinitária. Pois não é? E é bênção, é sempre uma alegria estar no culto adorando a esse Deus triuno. Obrigado, então, pela sua pergunta e agradecemos a todos os nossos ouvintes. Até o próximo programa. Até o próximo programa. Deus abençoe e adoremos a Deus na beleza da Trindade.